Nesse mês das mulheres, nós estamos aproveitando e recebendo uma mulher muito especial aqui na nossa cidade. Hoje ela tem uma grande representatividade. Hoje, aqui no estúdio da CDL, está participando do nosso podcast a presidente da OAB, a doutora Xênia Astman Guerra. Doutora, seja muito bem-vinda aqui, é uma honra entrevistar você. A gente que já tem uma admiração, eu pessoalmente, a equipe aqui da CDL, uma admiração gigantesca por você. Seja bem-vinda aqui no nosso estúdio. Obrigada, eu que fico feliz com o convite de poder vir participar, dentro do que for possível contribuir. E olha, participar de uma conversa contigo, isso enche meu currículo, Dani. Estou muito feliz de estar com vocês hoje. E doutora, aproveitando, você está com uma agenda super lotada, cheia de viagens, porque esse mês de março, ele realmente está repleto de programação, inclusive envolvendo o mês da mulher, não é? Isso, na verdade o março eu falo que tem que colocar rodinha no pé para acompanhar no mês de março. Passou, né? Hoje a gente já não fala mais só do dia da mulher, já é o mês da mulher. Uhum. Ano passado nós passamos para o mês de abril a programação, porque a agenda não dava. Eu também gosto de participar, assim, todo mundo tem um tema que toca o coração. Uhum. Falar com mulheres e falar sobre esportes são temas assim que pegam o meu coração. Então, além da programação aqui da OAB Sinop, também, dentro do possível, eu tento estar nas comarcas vizinhas, Peixoto, Sorriso, o que me convidar para falar sobre mulher no mês de março, eu participo. Eu até percebi que quando a gente falou assim, doutora, olha, o assunto vai ser sobre o mês da mulher. Eu senti que você ficou bem interessada. Por que esse é um dos assuntos que te desperta interesse? Na verdade, eu penso o seguinte, nós estamos construindo uma história para as mulheres, né? E todo mundo tem um objetivo na vida, falar sobre mulheres e tentar inspirar mulheres e tentar fortalecer mulheres, pegar na mão, abrir caminho e fazer com que a gente possa participar é uma coisa que de fato me empolga. Na semana passada nós tivemos uma atividade junto com a BPW que se chamava Elas por Elas. Uhum. E aí fui fazer um apanhado, né, histórico da participação das mulheres dentro da política de ordem. E aí olhei lá que, na verdade, quando começou movimentos com as mulheres, com força mesmo, são aí a partir de 2013. Nós estamos em 2024, a OAB tem mais de 93 anos. Será que antes nós não tínhamos mulheres, né? Claro que tínhamos mulheres capazes, mas é porque uma andorinha não faz verão. Então, assim, quando começam a se organizar e participar, isso vai mudando uma realidade para todas. E aí, acho que a vida tem disso, né? Muito mais do que, às vezes, um retorno financeiro, é uma satisfação que você tem de um projeto, assim, como ser humano, desenvolvido. E, então, quando fala sobre mulheres, é uma situação que me toca muito e, independente do cansaço, independente da hora, é um tema que sempre eu estou pronta para conversar. E ainda mais presidente da OAB, imagino que também é uma grande conquista, talvez há anos atrás era um cargo que seria bem difícil conseguir chegar, onde conseguiam apenas homens estar ali na presidência. Era assim, doutora? Nossa subseção ela tem hoje 37 anos, a subseção de Sinop, e nós só tivemos 2 presidentes mulheres, a doutora Soraide e agora no ano de 2022, que eu ganhei a eleição, assumi a presidência. Em âmbito estadual, nossa seccional tem 90 anos, o OAB Mato Grosso, nós também só tivemos 2 presidentes mulheres, a desembargadora hoje, que é hoje desembargadora Marilena Povas, e a presidente Gisela Cardoso. Em âmbito nacional, nós nunca tivemos nenhuma presidente mulher. Nós começamos a ter essa participação aí de 2 mulheres na diretoria a partir de 2020, com a aprovação da paridade no sistema OAB. Então, é um ambiente, não só se já é uma profissão que hoje nem tanto, né? Mas que ela vinha com o histórico de ser naturalmente ocupado por homens. Imagine na política de ordem, muito mais um espaço, sim, um ambiente com os espaços ocupados por homens, mas uma realidade que vem mudando. E hoje, como que funciona a questão de mulheres dentro da profissão? Teria algum número mais, menos que os homens? Como que está atualmente? Sim, essa é, inclusive, o principal fundamento de se ter aprovado no Conselho Federal, no ano de 2020, uma resolução que alterou o sistema eleitoral da OAB. Hoje, para que uma chapa possa se inscrever para concorrer aos cargos eletivos da OAB, ela tem que obedecer à paridade, 50% de cada gênero, 50% de homens, 50% de mulheres e uma cota de 30% para negros e pardos. Então, qual foi o principal fundamento? É que hoje nós já temos
mais de 50% de advogadas. Nós temos no Mato Grosso, por exemplo, 52% de advogadas e 48% de advogados. A questão é que, quando nós analisamos os números de inscritos, e isso ao longo do período, né, de vida útil trabalhada do advogado, quando nós temos aí na saída da faculdade quase 65% de mulheres. Então, nós viemos mudando esse cenário para ter mais mulheres na cadeira da faculdade e mais mulheres que passaram no exame da ordem e, portanto, são advogadas. Mas, com o decorrer dos anos, esse número se inverte. E quando nós chegamos lá no fim da carreira com mais de 60 anos, uma pessoa com mais de 60 anos exercendo a advocacia, nós temos mais de 70% de homens e menos de 30% de mulheres. Aí são N fatores para se avaliar. Por que é que ao longo da carreira profissional a mulher vai deixando o mercado de trabalho, deixando a advocacia, se no início da carreira, na base, nós já somos mais de 50%. E, doutora, tem algumas áreas que são dentro do que a gente está falando aqui, que são ocupadas mais por mulheres ou por homens? Existe algo assim, ou que talvez seria até um pouco mais difícil em alguns segmentos dentro da profissão? Penso que tem algumas áreas ainda que tem uma participação maior de homens. Quais seriam elas e por quê? Criminal é uma das áreas que nós temos mais homens advogando. Nós temos excelentes advogadas criminalistas, inclusive aqui em Sinop. Mas é preciso dizer que ainda é uma minoria. Talvez seja pelo ambiente, o ambiente da delegacia, o ambiente da unidade penitenciária, alguma coisa nesse sentido que talvez torne ainda um segmento que tem menos. Mas isso vem mudando. Por exemplo, ambiental. Ambiental também era uma área que tinha mais homens e que hoje nós já temos grande parte de mulheres participando. A nossa região é uma região muito característica, né, Dani? Nós temos ainda empresários, empresas que são geridos, em sua maior parte, por homens mais velhos, que vêm de uma formação que comigo aconteceu, foi um desafio profissional para mim, acredito que seja para muitas advogadas. De, às vezes, no meu escritório eu faço uma área, meu marido faz outra, os dois advogados. E acontecia lá no começo da profissão, de às vezes eu atender o cliente com esse perfil, um homem mais velho. Então, não estou dizendo que é certo, que é errado, acho que é uma questão de criação, de cultura, né? Que a gente vem mudando para as novas gerações. Mas nós temos que entender que nós fomos forjados em outros tempos, né? Viemos de uma época em que a mulher não tinha direito de decidir o que fazer, a mulher não tinha direito de votar, a mulher não tinha direito de expressar opinião. Então, vamos considerar que nós estamos falando desse perfil de cliente. E acontecia de, às vezes, eu atender o cliente, terminar de passar a informação, no outro dia ou depois ele pedir para falar com o Dr. Felipe, para perguntar a mesma coisa, que eu já tinha contado, que eu já tinha explicado. E aí foi longe até eu conseguir criar autoridade e ter a minha identidade para dizer para esse tipo de cliente que eu não ia aceitar mais advogar para ele. Porque se ele não confiava em mim como advogada, eu é que não queria ele como meu cliente. Mas no começo da profissão, a gente sofre, nós mulheres, a gente sofre com isso. Porque já tem uma tendência natural de achar que o problema é conosco, né? Então, hoje eu consigo, 15 anos depois, eu consigo olhar e ver que, na verdade, o que eu passei foi um obstáculo do exercício profissional. Então, pode ser que algumas das áreas tenham esse fator aí como determinante para, às vezes, termos menos mulheres do que homens atuando. E, doutora, você tem uma experiência muito grande, já há muitos anos. O que você diria às mulheres também que estão começando agora? Qual é a postura que se deve adotar para conseguir, sim, esse respeito e essa credibilidade perante o cliente? Eu sempre falo nas entregas de carteira para novos advogados, Dani, que o advogado tem de mais importante, de mais valioso, não é o saldo bancário de forma alguma, é o bom nome que ele tem na placa do escritório dele. Se você consegue desenvolver uma carreira que ela seja feita degrau por degrau, e a gente vem hoje num mundo virtualizado em que se vê muitas facilidades, né? Você olha para a internet, ou a gente compara com o outro, vê na rede social, às vezes o profissional do direito, ele sai da faculdade acreditando que formou hoje e amanhã ele vai estar andando de carro zero, e não é. A advocacia é uma carreira que pode sim ser muito próspera, é uma carreira que pode dar uma realização pessoal e profissional que é incrível, mas ela tem que ser galgada degrau por degrau. Então, primeira coisa é ter retidão em tudo que você for fazer. Às vezes aparece atalho. A gente vê muitos colegas, às vezes a OAB suspende inúmeros colegas, ou às vezes até perde a carteira da ordem por alguma conduta que ofende o nosso código de ética. Por exemplo,
Nós tivemos no final do ano passado um colega advogado que foi preso em Cuiabá, tentando entrar com o aparelho celular dentro da unidade penitenciária. Então ele, sem julgar, não sei nem quem é o colega, mas imagino que às vezes você viu uma facilidade, olha, tá difícil para encontrar o cliente, mas se eu der uma burladinha na regra aqui, eu vou conseguir um atalho para chegar no sucesso profissional. Foi preso, vai responder um processo criminal, vai responder um processo ético na OAB, corre o risco de perder todo o tempo que ele teve de estudo, de faculdade, dedicação para passar no exame de ordem, sem contar que é um profissional que vai ter dificuldade depois de repassar uma credibilidade no que ele fala ou no atendimento que ele for fazer. Então, a primeira coisa para todo advogado é manter uma carreira que seja ética, degrau por degrau. Acordar todo dia cedo, levantar, trabalhar, não tem mistério. Continuar estudando, criar uma área de autoridade que ele vai naturalmente se destacar. Mas para nós mulheres, que ainda viemos de uma formação em que muitas vezes não nos sentimos capazes, ou que muitas vezes temos insegurança em muitas das coisas que nós vamos fazer, eu acho que o primordial é não colocar na cabeça que não consegue, assim. Sabe aquelas crenças limitantes? Eu nem gosto muito de falar de crença limitante, porque às vezes já virou até um negócio batido, né? A crença limitante, a gratidão, né? O empreendedor, o empoderamento, são palavras que acaba que ficou... perderam um pouco do sentido que elas têm. Mas, se você olhar, por exemplo, eu não tenho ninguém da área jurídica na minha família. Tradição nenhuma, ninguém que fosse advogado, ninguém que fosse juiz, ninguém. Eu fiz no final do terceiro ano, no final do segundo ano, uma orientação vocacional com a psicóloga. Entre as profissões que ficavam para mim, caiu a educação física, porque eu tinha um vínculo já com o esporte, fui bolsista há muito tempo. Engenharia florestal, porque eu ajudava já desde sempre meu pai na madeireira, né? A gente mora aqui desde 92. E direito, que daí eu também não fazia ideia de por que o direito linkava com todo o resto da minha vida, já que eu não tinha ninguém. Então, se você olhar para trás, quando eu falei para minha mãe que eu ia fazer direito, ela falou, minha filha, que desgosto, você vai fazer advocacia, né? As vó da gente que falava assim, que você vai fazer advocacia. E o curso é direito, que daí tem N carreiras no direito, né? Sim. Magistratura, defensoria, promotoria, enfim, entre elas advocacia. E hoje, eu tenho certeza que a hora que meu pai e minha mãe olham para mim, depois de 15 anos de formada, presidente da subseção, a segunda, e o trabalho é todo voluntário, nós não estamos falando aqui nada de financeiro, nós estamos falando de uma realização pessoal mesmo. Ela chora de orgulho, mas ninguém, em nenhum momento, meu pai e minha mãe não me criaram nunca dizendo assim, será que isso aqui você vai conseguir? Ou isso aqui só homem consegue? Ou isso aqui é muito difícil? Não, se eu me disponibilizei a fazer uma coisa, eu vou fazer até dar certo. Então, para a mulher, eu penso que o principal é organizar o nosso mental, ter uma saúde emocional forte, para entender que a gente pode, sim, fazer tudo o que a gente se dispor a fazer, com tantas qualidades quanto qualquer homem. Acho que esse é o principal bloqueio, não deixar ninguém dizer que você não consegue fazer. E doutora, por que você optou por essa área? Já que quando você foi lá, fez o teste, apontou várias opções. Tudo diferente, né? Você falou, essa. O que te despertou o interesse? Na verdade, daí eu vou até puxar isso na memória, mas acredito que tenha sido mais por analisar o que poderia ser uma carreira com mais sucesso, assim, né? Eu fui desde o meu 5º ano da escola até o 2º ano do 2º grau bolsista de handebol, então, assim, se eu consegui estudar, foi graças ao esporte. Mas uma carreira, por exemplo, como jogadora de handebol, fui até pré-convocada para a seleção brasileira, hoje está lá, o quadrinho, a hora que você chegar lá no rancho, está lá guardadinho. Agora eu entendi porque você falou que o esporte, ele mexe com o seu coração. Mexe, e transforma vidas, né? Tem uma história, né? Tem sim, eu devo, assim, tenho certeza que muito do que eu sou hoje, eu devo a essa fase da minha vida, de aprender a trabalhar em equipe, aprender a perder, aprender a obedecer regra, tudo isso acho que me transformou. Tudo soma para ser quem a gente é, né, Dani? Sim. E aí a parte de engenharia florestal, na época que eu fiz, foi 2004, foi bem no período da Curupira, lembra? Sinop passou por uma crise no setor madeireiro, então achei que não fosse ser uma boa área para investir, e aí acabei ficando com o direito. E tem que ter algumas características especiais quando a gente escolhe uma profissão, né? Por exemplo, na minha área, quando eu fui escolher, eu gostava muito de ler, de escrever. Eu até na época imaginava que eu iria escrever para uma revista, ia para o site, mas foi ao contrário. A gente acabou indo para o ramo de televisão, ficou até hoje, e até hoje trabalha. Hoje eu acho que eu não me imagino fazendo alguma outra coisa, a não ser trabalhando com a parte da comunicação,
com a imagem, enfim. Teve alguma característica assim que despertou seu interesse, doutora? Que você falou assim, olha, eu acho que eu combino com isso. Eu gosto disso. Eu sempre fui muito CDF, assim, sempre, sempre. Se a gente falar de bullying, eu vou dizer pra você, a pessoa chama Xênia. Era filha da professora gordinha da primeira carteira, então assim, mas eu sempre fui muito CDF. Então sempre gostei muito de ler e de estudar. E também sempre fui muito de falar, muito comunicativa. Se eu não comento, ninguém nem percebe, né? Que a pessoa é comunicativa. Então acho que foi uma das coisas que me atraiu. Mas você sabe o que eu acho que foi uma das coisas, olha como é importante, né, os trabalhos desenvolvidos pelas escolas. As escolas hoje, além de se atentarem só para o aprendizado didático, de desenvolver ações que possam, nos nossos adolescentes, aí, desenvolver habilidades. Eu lembro que no meu segundo ano de escola, na pasta de literatura, a professora fez um júri simulado com o livro Dom Casmurro. E aí, eu lembro que eu fui uma das advogadas dessa situação, que precisava entender uma forma de conseguir defender quem era a pessoa lá da obra literária. E aquilo eu fiz e eu falei assim, puxa, legal isso aí. Né? Se você for puxar hoje para o direito, na verdade, quem faz júri é só quem faz, são crimes que atentam contra a vida, não tem nada a ver com nenhuma outra coisa. Mas assim, se desenhou um formato em que era necessário ter alguém para acusar, alguém para defender e outras pessoas para julgar, e eu falei... Acho que eu sou boa para isso aí. Eu gostei disso, é interessante. E aí, acho que foi assim um cenário. Despertou um interesse já nesse momento. E lá atrás, quando a gente pensava no profissional de direito, era muito comum a gente andar na cidade e ter aí escritórios que fazia civil, criminal, trabalhista, previdenciário, o advogado fazia de tudo. E hoje a advocacia, ela se especializou, tal qual a medicina. Você não vai com uma dor de cabeça no médico que cuida, que é ortopedista. Né? Você vai direto no ortopedista. Sim. Dentro da ortopedia, nós já temos o médico que só opera joelho, o outro que só cuida de coluna, o outro bem específico. Não é? Específico. E como o direito tem acontecido isso? Então, eu sempre converso com os acadêmicos do curso de Direito, de que se optar pela advocacia, que entendam que nós podemos complementar quais são as nossas habilidades. Não necessariamente, para você ser um bom advogado, precisa ser bom de comunicação, de captar cliente, porque é uma profissão que você tem que ser muito completa. Tem que ser bom para captar cliente, tem que conseguir colocar o valor no seu trabalho, tem que ser bom para peticionar, para conseguir criar teses, para ter êxito, tem que conseguir fazer um network, ter um bom trânsito, ser uma pessoa despachada, e depois tem que conseguir receber do cliente, que às vezes acontece, né, de não conseguir receber do cliente. Então, a hora que ele pensa assim, puxa, eu tenho que ser tudo isso para ser um advogado de sucesso, às vezes assusta. E aí o que eu tenho dito é o seguinte... Nós podemos trabalhar e encontrar parcerias para que você consiga formar uma sociedade que você possa desenvolver menos do que, não todas as habilidades. Por exemplo, às vezes eu sou excelente de peticionar, mas eu não gosto de atender cliente. Joia, eu só não posso fazer sociedade com outro advogado que também gosta só de peticionar, porque daí quem vai captar cliente no nosso escritório? Então, identificar qual é o seu ponto forte. Foca nele. Não foca no que é a sua dificuldade. E encontra, às vezes, alguém para complementar. E aí, especializa em uma área. Então, acho que se estrutura dessa forma hoje a advocacia, com uma visão muito mais empresarial do que era antigamente o advogado que fazia tudo. Ele que atendia o cliente, ele que peticionava, ele que fazia audiência, ele que ia atrás de despacho. Aí não dá mais. Doutora, eu acho que você é completa, porque você é boa em tudo isso. Já é boa em tudo. Longe disso. Eu tenho uma ótima rede de apoio na OAB, no escritório, senão eu não sobrevivo. E, doutora, já são quantos anos de carreira? Eu formei no final do ano de 2008. Então, 2009 para cá? Daí quase 15, né? 15 anos. E hoje, como que funciona? Quando você começou, o que você fazia? Como é que é a sua vida atualmente, né, dentro da profissão? Como é que você faz? Compartilhe um pouquinho conosco também. Bom, nos últimos 2 anos tem sido um pouco atípico o meu exercício profissional por causa da OAB. Então, eu tenho que dividir aí boa parte do meu tempo com o escritório, por isso da importância de eu conseguir ter montado uma boa equipe. Mas quando eu comecei igual todo mundo, fazendo de fio a pavio. Tudo que fosse do cível lá, eu fazia. Só não fazia o criminal que o Felipe fazia no escritório. Sim. Desde aquela época, vocês já trabalhavam juntos? Sim. Já eram casados? Sim. 2009 a gente casou. Na verdade, durante a faculdade, eu tinha pensado em fazer concurso público para magistratura. Porque eu pensava o seguinte, que como mulher,
Na época eu pensava, vai ser uma situação mais estável, que você tem um rendimento fixo, né? O profissional liberal tem essa dificuldade de... você não sabe, todo mês você está recomeçando, né? Para encontrar novos clientes, exatamente. Nunca então, é igual. Eu pensava sobre isso, sobre ter uma carga horária, um horário pré-definido de trabalho e ter um rendimento certo. No ano de 2009, quando eu comecei a trabalhar, daí já era assessora de gabinete no fórum, o Felipe tinha um sócio que cuidava dessa pasta cível, que era o cunhado dele, e ele faleceu. Ele faleceu, o Felipe ficou capenga, ele precisava de alguém para somar com ele no escritório. E nós começando numa dificuldade que eu falo assim, olha, em muita dificuldade, vamos somar esforço. Eu saí do gabinete e fui trabalhar com ele no escritório. E me encontrei de uma tal maneira na advocacia, e eu fiquei muito feliz com uma fala sua que você falou, não me imagino fazendo outra coisa. Eu não me imagino fazendo outra coisa. Eu sou extremamente realizada com a advocacia. Não me vejo, acho que se eu tivesse feito magistratura, e isso é importante durante a faculdade, que o acadêmico faça estágio, né? Estágio na no fórum, na defensoria, no Ministério Público, no escritório, para saber o que você vai querer fazer. Porque advogar, porque qualquer profissão, você levantar de manhã, eu fico pensando que é a vida do rico, né? Que ele acorda, não tem uma conta para pagar, né? Não é a nossa situação. Você tem que levantar todo dia para fazer uma coisa que você não gosta. Já pensou, você dedicou lá anos para passar num concurso, a hora que você vai exercer a profissão no concurso, aquilo não te dá satisfação, imagina que vida terrível. Então, graças a Deus que a vida me encaminhou para a advocacia, porque eu acho que se eu tivesse feito qualquer outro ramo do direito, grande chance de ser uma profissional muito frustrada. E hoje a gente percebe que você é realizada, e você faz isso, parece que é tão fácil, é tão rápido. Enfim, doutora, eu acho que isso se chama uma paixão pela profissão, né? Para conseguir fazer dessa forma. Eu falo, outro dia, nós recebemos na UAB o doutor Daniel Aguiar, que foi um dos ex-presidentes da nossa subseção, um advogado respeitadíssimo aqui em Sinop, que, assim, é uma das minhas inspirações. E ele falou o seguinte, eu sou um romântico com a advocacia. Gosto de pensar na transformação que ela pode fazer na vida da pessoa, em como, no seu caso, você pode mudar a vida dos outros. Porque o advogado é a última esperança do cidadão. Mesmo que muitas vezes tenha um ou outro profissional que mancha a reputação da classe, isso tem em todas as áreas. Sim. Quando acontece o problema, que não tem a quem recorrer, é o advogado que é a voz daquela pessoa. Sem o advogado, ele não tem como fazer. E aí a gente carrega tanta responsabilidade, porque às vezes numa ação de UTI é a vida daquela pessoa, numa ação que às vezes é o único sítio que aquela família trabalhou a vida inteira para ter, é uma responsabilidade enorme. Quando você consegue entregar aquilo a que você se propôs, e o advogado é uma profissão de meio, não é uma profissão de fim, nenhum advogado tem como garantir um resultado na ação, mas quando você trabalha com afinco, cumpre com responsabilidade todo o que era a sua obrigação e consegue ter um resultado positivo, aquilo traz uma satisfação que eu penso que, não sei se outras profissões têm não, e aí você faz com amor mesmo. Acho que é isso. E doutora, hoje você, é interessante porque quando a gente fala assim, até mesmo da OAB, seu marido também ocupou hoje a mesma função que você está, né? E depois você também, a presidência da OAB. Vocês trabalham juntos, como é que funciona lá no escritório? Vocês têm uma equipe junto com vocês? O que cada um faz? Como é que fica dividido as áreas? O Felipe tem a equipe dele no escritório. Sim. E o que acontecia? Quando o Felipe começou na OAB, lá em 2012, foi aí que eu comecei a participar das atividades da OAB, porque dele começou um momento de ele criou uma estrutura para a gestão dele, criou as comissões temáticas, né? Hoje nós temos 27 comissões, são mais de 400 advogados que participam. Naquela época ele criou a figura das comissões temáticas da subseção, criou um regimento interno, nós criamos a primeira comissão da mulher, e aí então eu ajudava nas comissões temáticas. Eu imagino que você estava ali do ladinho dele, né? Isso. Sempre uma opinião, alguma coisa assim. Contribuindo com o que eu tinha ali, com as comissões que eu estava para de alguma forma auxiliar. Sim. E aí, das comissões, eu fui então presidente da comissão de eventos, fui coordenadora geral das comissões temáticas, e lá em 2016 surgiu a possibilidade de ocupar um cargo representando o Sinop no Estado, que era de vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados. E foi assim, não era para ser eu. Foi uma semana antes da eleição, o colega que ia ocupar a vaga acabou assumindo um concurso público e ficou a vaga. E aí quem era o líder do nosso grupo falou assim, é o seguinte,
A vaga pode ficar com Sinop, mas tem que ser a Xênia. E aí virou justamente esse conflito de, puxa, o Felipe na época era presidente da subseção, e aí são responsabilidades diferentes. Né? Ele com a presidência, muito mais compromisso, e eu cuidando das comissões temáticas e os dois equilibrando o escritório, ok. Quando eu fui para ocupar um cargo, e olha como é engraçado, né? Teve um advogado que foi lá no escritório, e eu lembro que ele falou o seguinte, você vai deixar a sua esposa participar desse cargo, ela vai uma vez por mês para Cuiabá, vai acabar com o seu casamento. E aí eu, puxa vida, né? Que pesado isso. Muito. Até para eu conseguir participar das reuniões, eu tive que saber lidar com isso na minha casa. Sabe aquela coisa da sabedoria de mulher mesmo? Sim. E aí eu lembro que eu conversava sempre com uma amiga que é uma grande professora da UFMT, e que ela é muito feminista, e eu lembro que um dia eu fui assistir uma palestra dela, ela falou assim, falando sobre feminismo, participação, eu falei assim, acho que eu não sou feminista não, porque olha, para eu vir hoje foi um malabarismo, tive que falar com meu marido, conversar, pedir, nananã. Ela falou assim, não tem nada a ver com ser ou não ser feminista isso. Tem como você saber gerir todas as áreas para você conseguir ocupar o espaço. Não adianta de nada. Hoje eu consigo ocupar um espaço porque eu tenho uma base boa lá em casa. Porque meu marido apoia, porque os meus filhos entendem, porque o meu escritório me dá suporte. Se eu não tiver a base familiar, não adianta nada. Não adianta a gente sair, então, igual, brigando, e não conseguir estruturar o nosso lar. E para estruturar o nosso lar, com todos os nossos maridos, tem que ser como? Você tem que saber lidar, né? Tem que saber deixar ele seguro de que você não quer ocupar o espaço dele, que dá para equilibrar os pratos. Então, no começo, quando eu comecei para a Caixa, lá em 2016, nas reuniões mensais, eu sempre falava, Fê, você pode ir comigo esse mês? No começo ele ia, até que ele conheceu as pessoas, ele pegou confiança da minha postura, e depois eu fui 6 anos vice-presidente da Caixa, fluindo super bem. Quando, na gestão do presidente Eduardo, ele decidiu que não ia à reeleição, eu falei assim, bom, então acho que eu posso me habilitar, porque eu sempre tive isso com as mulheres. E tem um estudo muito interessante que fala sobre fases de empoderamento. E ele fala que nós chegamos bem até a segunda fase, e nós não vamos para a terceira, que é a mulher ocupar de fato o espaço, ocupar o cargo, a vereança, a presidência da OAB, por exemplo. Por quê? Porque a gente tem muito aquilo de assim, não, vai você, fulano, que eu te ajudo. Vai você que eu faço o que dá. E no final das contas, quando você para olhar de fora, tem muitas mulheres que elas estão desenvolvendo a função, mas quem está com o quadro na parede é um homem. E aí eu vinha com aquilo me incomodando. Aí eu falei assim, não, eu não posso falar para as mulheres que elas precisam participar, que tem espaço para elas, que a gente tem que ocupar esse espaço, e eu não me disponibilizo. Se eu quero realmente trazer outras mulheres, eu tenho que dar esse passo de confiança de que eu vou dar conta de colocar o quadro na parede. Então, a gente sempre brinca lá em casa com isso de pôr o quadro na parede. E foi um desafio enorme, porque é a segunda maior subseção do Estado. Eu e Felipe, a gente não tem outra fonte de renda. O meu escritório tem que dar certo. E todo mês eu começo igual qualquer outro escritório. Eu trabalho na OAB, ele é voluntário, ele não é remunerado. Então, eu preciso todos os meses dar o giro no meu escritório. Então, equilibrar isso, e sendo casado, é um desafio todos os dias. Mas acho que o Felipe, muito antes de eu ter essa preocupação com as mulheres, ele já tinha isso comigo. Acho que um pouco de ser líder vem meu, porque eu já era líder de turma da escola, presidente da comissão de formatura da faculdade, sabe, tudo isso. E o Felipe vem entendendo que eu posso contribuir mais. Então, ele me dá força e me dá suporte, somado com, acho que, esse perfil que eu tenho mais comunicativo, de querer fazer acontecer, e de querer deixar um legado de alguma coisa, acho que é o que faz funcionar. Mas é difícil. E, doutora, e assim, hoje, quando a gente fala de Sinop, a OAB daqui ela tem uma representatividade muito grande em nível de Estado. Sim, sim, sim. Nós estamos entre as subseções que mais têm cargos eletivos no Estado. Então, nós temos hoje 4 conselheiros estaduais, mais um cargo na diretoria da Caixa de Assistência. Nós somos em 29 subseções. Para você ter uma ideia, de conselheiros estaduais do interior são 11, 4 são de Sinop. Então, isso é fruto também da continuidade de um trabalho que veio se fortalecendo, de um grupo que veio aí integrando e entendendo o espaço e ocupando esse espaço dentro do sistema político da UAB, com certeza. São quantos inscritos hoje? Em Sinop, um pouquinho mais de 1.600, 1.650. No Brasil, nós somos mais de 32 mil advogados.
No Mato Grosso. Sim. E no Brasil, mais de 1.300.000 advogados. Nós temos no Brasil mais cursos de direito e mais advogados do que o resto do mundo inteiro somados. É um número, assim, muito expressivo, né? Mas se você Muito me perguntar, expressivo. e eu sempre falo isso para os acadêmicos, que a gente tem um projeto chamado OAB Vai à Faculdade, para levar para os acadêmicos que optarem pela advocacia, já sair entendendo um pouco como funciona, enfim. Que interessante. Tentando aproximar, né, a parte da academia da prática. E o que eu sempre falo para eles é o seguinte, ainda que se tenha muitos advogados, que morar no interior seja um desafio, que ser mulher, por exemplo, seja um desafio, N desafios, é uma área que tem espaço para todo mundo. Nós tivemos agora a ida da Unesim lá na expedição internacional. Sim. E aí a nossa representante foi a Fabiana Lopes Gonzalez. Ela voltou de lá e falou assim, presidente, nós precisamos passar para os advogados, eu mapeei pelo menos 12 áreas que tem possibilidade de atuação e que nós não temos quem faça em Sinop. Nós temos inúmeros escritórios de fora que têm vindo abrir escritório em Sinop, filial em Sinop, grandes escritórios, porque vê aqui um potencial. E aí eu tenho, assim, na gestão, muito esse cuidado de capacitar os advogados daqui. Vou te dar um exemplo. Nós temos aqui, nós somos polo, nós temos uma vara regional de recuperação judicial, né? Todo mundo tem ouvido falar sobre recuperação judicial. A magistrada dessa vara vai dar até um curso na UAB agora, em abril, de capacitação dos advogados. Ela falou o seguinte, que do ano passado para cá, aumentou em 75% o número de distribuição desse tipo de ação. Sabe quantos advogados são de Sinop? Nenhum. Será que em 1.650 nós não vamos encontrar alguém que seja muito capaz, vários que sejam muito capazes e que consigam se aperfeiçoar nessa área para a gente desenvolver? Então, ao mesmo tempo, e aí, N exemplos. A Fabiana me passou que o secretário, o Cacá passou para ela que tem empresas de exportação de açaí que pararam de exportar porque não tinha um advogado que pudesse dar suporte nesses contratos internacionais. Então, ao mesmo tempo que a gente olha para Sinop e fala assim, é um mercado que tem muito advogado? Sim. Tem muitos desafios? Tem, mas tem ainda muito espaço. Então, a gente tem tentado nessa gestão. Primeiro ano a gente ficou para construir a nossa sede, entregamos a sede no ano passado, enfim, e de lá para cá a gente tem trabalhado com várias campanhas para valorizar o que é nosso. Até nosso baile esse ano vai ter o tema de brasilidade, para valorizar o que é daqui. Então, capacitar os advogados para ocupar esse mercado de trabalho e para que a sociedade também entenda como nós temos bons profissionais aqui que hoje não precisa procurar ninguém de fora, para mexer com o agro, por exemplo. Quem é que vai, né, num raciocínio raso, assim? Sim. Tem muitas coisas do agro que elas são normativas estaduais. A chance é de que um advogado do Mato Grosso entenda muito melhor disso do que um advogado de São Paulo, que o advogado de Minas. Ainda que o advogado de fora tenha uma estrutura, um escritório, alguma coisa, contratar profissionais aqui não perde em nada na qualidade para ninguém de fora, ao contrário. Traz um conhecimento tanto das estruturas quanto da legislação e uma segurança também de que não vai ser alguém, porque Sinop sofreu muito com isso, de advogados que vinham captar o cliente e ir embora. Nós passamos por isso com o tributário, com recuperação de crédito tributário, advogados que vinham de fora, vendiam uma expectativa e desapareciam. Então, valorizar o advogado daqui supre também essa questão da segurança de quem faz a contratação. E, doutora, e essas áreas que você está dizendo, às vezes não havia o conhecimento ou o interesse do profissional em atuar nelas? O que acontece? São áreas novas, né? Recuperação judicial é um instituto razoavelmente novo. Essa questão dos contratos internacionais com Sinop é uma coisa que tá vindo, por exemplo. Agora nós vamos ter o World Trade Center do agro, né? Sim. Gente, uma baita oportunidade para quem resolve trabalhar com esse por aqui mercado. Também. Justamente. Então, assim, talvez seja porque você sai da faculdade muito com a ideia do que se tem, do básico. Civil, criminal, trabalhista, previdenciário, né? Que é outro mercado que está em transformação também. E às vezes não para olhar outras perspectivas. Porque é o que eu falei, você terminou a faculdade, você tem que fazer o quê? Abrir o escritório. Aí você tem que pagar energia, aluguel, secretária, internet. Você tem 1000 coisas para fazer, N contas, o pai já não consegue mais ajudar, ou às vezes você já fez a faculdade trabalhando de dia e estudando de noite para pagar a faculdade, que é a realidade da maior parte das pessoas. Não dá para você sair, ainda você não tem, às vezes, uma autoridade
e a autoridade ela é conquistada ao longo do tempo, e eu estou falando da autoridade do tema, de ser uma autoridade naquela área, né? Fulano é especialista em tal área, fulana tem resultado em tal área. Quando que você vai conseguir dizer que você tem resultados? Quando você vai desenvolver na carreira. Então, quando você começa, às vezes você sai fazendo o que aparece, para poder fechar e pagar as contas. E tá ok. Importante é que ao longo do tempo você vai aproveitando para ir fazendo o que consegue fazer, mas especializando numa área. E aí nossa função hoje é tentar mostrar para o profissional que existem essas outras áreas, quais são as formas de se capacitar. Então, acho que não ter profissionais nessas áreas hoje é mais uma questão de ainda um desconhecimento, é algo novo que nós estamos, enquanto advogados de Sinop, aprendendo, entendendo, vendo esses mercados e qualificando neles. E Sinop, em amplo desenvolvimento, ela vem gerando muitas oportunidades, né? E em todas as áreas, assim, vários segmentos, as pessoas precisam de profissionais, às vezes acabam não encontrando, e é o que acontece também no segmento de vocês, não é, doutora? Com certeza. E a advocacia também em Sinop tem passado por um momento de transformação. Se nós olharmos lá para trás, os escritórios normalmente eram o escritório de um advogado, ou que se firmava na pessoa de um advogado e outros trabalhando com ele. Hoje, Sinop já traz escritórios, e isso o mercado vai fazendo com que os escritórios tenham uma visão mais de empresa. O escritório precisa subsistir independente da pessoa, do advogado. Você já imaginou, por exemplo, meu escritório, se eu tivesse que eu estar lá o tempo inteiro fazendo tudo, atendendo, peticionando? Não ia dar. Então, tem que se montar equipes nos escritórios e gerir o escritório, não mais confundindo o CPF com o CNPJ. Entendendo que a realidade do mercado da advocacia hoje é de que nós tenhamos cada vez mais escritórios tratados realmente como empresas. Cada um cuidando de um departamento, cada um com a sua função específica, e nós já temos hoje escritórios com essa característica em Sinop. E acho que se exige, inclusive, por esse crescimento que você está falando. Nós temos hoje indústria, nós temos comércio, nós somos polo de educação. Então, a forma de apresentar a advocacia também tem mudado. E aí é quando os profissionais também já podem ir evoluindo junto com a cidade, porque Sinop é uma cidade muito jovem. E hoje é só a gente sair um pouco daqui que a gente já percebe e fala assim, nossa, mas é uma potência, né? Está em amplo desenvolvimento, muitas oportunidades. Então, às vezes, é até interessante, eu achei muito legal isso que você falou, porque às vezes as pessoas acham, mas tem bastante profissional, enfim, mas tem muita oportunidade. Talvez opções novas que estão surgindo dentro do mercado, que está agora, às vezes é o momento da pessoa também aproveitar esse segmento que está em desenvolvimento, que está chegando, que está batendo ali na porta, olha, temos vagas aqui, precisamos de pessoas que queiram esse segmento, essa área. Então, é uma grande oportunidade. Com certeza. E a OAB tem feito esse trabalho de apresentar essas novas áreas. A última palestra que eu fiz, a última aula que eu dei na faculdade, foi apresentando aí 14 áreas que eu entendo que são interessantes para o advogado de Sinop. Então, às vezes, ele já da faculdade começa a olhar uma pós, já durante o curso já vai fazendo uma pós. O advogado, nós vamos levar a doutora Fabiana para apresentar essas oportunidades desse intercâmbio que ela fez na ida com a Unicim. E já falei para ela, Fábio, quando você estruturar a sua apresentação, já faz dizendo, olha, tenho tal área e bons cursos nesse segmento são esses aqui. Para também o profissional já saber aonde procurar. Eu tenho certeza que a advocacia, ela vai não só crescer, porque isso é natural da oferta que nós temos de curso de direito, mas ela vai se aperfeiçoar cada dia mais junto com o desenvolvimento do nosso município. Enquanto a OAB, essa é a nossa meta. E também a região, né? Porque hoje Sinop acaba sendo um polo e entregando muitos profissionais de todas as áreas para as cidades vizinhas que venham aqui estudar, enfim, muita gente vem para a saúde, para tantas coisas, mas quando a gente fala do segmento da educação, acaba entregando. Com certeza. Né, para trabalhar. E muitos vêm para estudar e acabam depois ficando traz a família também. E vem o desenvolvimento, justamente. Verdade. Doutora, e até aproveitando assim, não tem como falar um assunto específico só com você, porque o seu conhecimento é gigantesco, né? A sua rotina, imagina, tantos anos de profissão, né, gente? E os cargos que você já chegou a ocupar é incrível. Mas tem algo assim que está chamando a atenção do Brasil, até porque você está saindo de Sinop, né? Não só com palestras aqui, mas está sendo chamada para ir para outros estados
também falar com mulheres. Até gostaria que você falasse um pouquinho disso. Esse ano eu vou ter recebi esse convite, fiquei muito, muito feliz. Que é, nessa semana, nós vamos em 12 advogadas de Sinop. Olha que E nós vamos numa delegação de mais de 60 advogadas de Mato Grosso para participar da Conferência Nacional da Mulher Advogada. Vai acontecer, ela acontece uma vez por gestão, uma vez a cada 3 anos. Nós temos uma Conferência Nacional da Mulher desde 2015, que vai acontecer esse ano lá em Curitiba. E aí, entre vários painéis que são apresentados lá, eu recebi um convite do nosso conselheiro federal, Dr. Leonardo Campos, que ele é nosso ex-presidente, hoje ocupa o cargo na diretoria nacional da OAB. E aí veio dele esse convite, dele e da minha presidente, Gisela Cardoso, né? Uma mulher, ela falou, Xênia, não dava para eu ir e falar sozinha, preciso também das minhas presidentes. Nós somos em 9 presidentes mulheres no estado de Mato Grosso. E aí veio esse convite para fazer uma palestra para falar sobre a liderança feminina e evoluções interseccionais na Conferência da Mulher. É uma profissão que exige muito. E eu falei isso também na semana passada, de como nós andamos cansadas, né? Porque o que aconteceu? A gente veio e começou a se inserir no mercado de trabalho, saiu para estudar, mas nós não deixamos as nossas funções lá atrás. Então, lá atrás, as funções de hoje, né, as funções de sempre, a gente continua, quer sair para trabalhar, mas continua equilibrando o prato também, de cuidar da casa, de cuidar do filho, de ser a responsável pela nota da escola, enfim, de ir ao mercado. Cuidar do marido. Cuidar do marido, e ainda trabalhar, estudar e tudo mais. E eu falei que a gente chegamos em 2024, ocupando N espaços que, olha, talvez lá atrás, na UAB mesmo, ninguém diria que em pleno 2022 nós teríamos uma paridade na eleição, 50% de mulheres, 50% de homens. Mas a que custo isso tem acontecido? Tem nos custado muito, nós estamos cansadas. Nós mulheres, não só as advogadas, das diversas áreas. Porque nós então aprendemos, nós viemos lá de trás, crescendo fomos criadas para quê? Para ser uma boa esposa, para ser recatada, para cuidar da casa, para cuidar dos filhos. Isso. E a gente, então, continuou se cobrando disso e agregou ser uma profissional competente, né? Ser uma dedicada nos estudos, tudo mais. Nós não aprendemos, acho que agora nós estamos na fase de aprender a dividir as outras funções. E isso vai muito de construir um relacionamento em que o marido entenda que ele tem que somar com isso e que nós mesmos percebamos também que a gente não precisa ser tão exigente. Sim, não tem como a gente ser tudo, Dani. Não dá para você ser a melhor jornalista, a mais linda, com o melhor corpo, a melhor mãe, a melhor esposa. Não dá para ser tudo. A gente não precisa se cobrar para ser tudo. No cargo de liderança, muda um pouco isso. Porque as pessoas exigem, no inconsciente, homens e mulheres exigem isso de quem ocupa um cargo de representatividade. Mas é uma situação que eu também entendo que vai ser transitória. A hora que nós normalizarmos ter homens e mulheres ocupando os espaços e tendo representatividade, vai se deixar também de exigir tanto quanto se exige das mulheres que ocupam os espaços de poder, com certeza. E doutora, hoje um resumo das suas palestras em geral, porque você fala bastante com mulheres, uma programação bem variada que a OAB tem aqui, até mesmo os convites que você sai palestrando Brasil afora, né? Aí junto Brasil afora foi ótimo, Dani. A primeira palestra que eu vou fazer. Nossa, eu vou sair daqui hoje insuportável desse podcast. Doutora, você está conquistando os espaços. Vamos falar em todo Mato Grosso. Não é? Vamos com os olhos da fé. E assim, qual que é essa mensagem que, resumindo de todas elas, tá? De tudo por onde você está passando, nessa conversa com as mulheres, qual é a mensagem principal que você vem passando e deixando a elas? Minha mensagem nesse ano tem sido no sentido de sermos mais gentis conosco. Exigir menos da gente. Fazer o que dá. Conosco e com a outra. Porque nenhuma mulher gosta de ser julgada. E nós temos, hoje em dia, isso de dizer, eu não falo. Sim. Aí acontece a situação de uma mulher violentada, alguma coisa, você já automaticamente, com aquela criação que nós tivemos, fala assim, mas também não precisava estar com aquela roupa, né? Então, assim, não dá para eu exigir do outro o que eu não faço. Então, não adianta eu querer esperar que vai vir uma política pública que vai resolver a vida das mulheres. Não, nós precisamos aprender a ser mais leve, acordar de manhã, eu falei isso na semana passada, é engraçado, mas é isso. Normalmente, não tem quantos dias que a gente acorda e fala assim, ai, que derrota, tô hoje
cara, quanta celulite. Você não vai emagrecer, você não vai começar uma dieta, não. Olha com carinho pra você de manhã. Sabe, a mulher olha pra você e fala assim, que isso? Você está maravilhosa. Cada dia melhor, né? Que você já tenha mais carinho com você, não se exija tanto, porque as coisas vão funcionar. Se a gente morrer amanhã, vai continuar funcionando da mesma forma. Então, muitas vezes a gente só tem que ter tudo muito limpo, tem que ter tudo muito organizado, o filho tem que ter... Não, calma, os homens são assim? Não são, né? E a humanidade sobreviveu? Nós vamos conseguir. Então, primeiro, ser mais leves conosco. Não deixa de ir no happy hour de negócio porque você não está com a roupa que você gostaria. Não espera para achar que a gente vai estar feliz na hora que estiver magra. Cara, o feliz é o agora, é curtir o processo. E o segundo é ser gentil com as outras mulheres. Não adianta a gente ficar com esse papo de juntas somos fortes, de vamos juntas, né, de sororidade, se a gente faz um discurso bem bonito na rede social, mas aqui na minha cabeça ainda estou pensando que ela podia estar com outra roupa. Não dá, não dá. Então, nesse março, a principal mensagem que eu tenho, conversado com as mulheres, é que nós possamos ser mais gentis conosco e mais gentis com as outras mulheres. E para finalizar, que nós sejamos também, entendamos que nós estamos ocupando um espaço para complementar com os homens, para não assustar, sabe, para não virar mimimi, ou para não virar aquele estereótipo, né, da mulher louca. Não, homens, a gente veio para somar, para andar junto. Não adianta a gente vir para querer ser igual o homem. Eu não quero ser igual ao meu marido, ele tem as qualidades dele e eu tenho as minhas. E a gente sempre fala isso lá em casa, sabe por que dá certo? Dá certo porque anda junto. Ele com as qualidades dele, eu com as minhas, e nós vamos andar bem. Então, em uma gestão, pensando aí em ocupação dos espaços, ou mesmo numa empresa, num escritório, não é que tem que ser só mulheres, ou que mulheres têm que ganhar bem, só melhor que os homens. Não, senão a gente não vai estar fazendo diferente. Agora é válido para todas as profissões. Isso, né? para todas as profissões. A gente só tem que entender que nós podemos ocupar o espaço, e que quando a gente ocupar o espaço, nós não podemos cair no erro de cometer com os homens as mesmas coisas que eles cometeram conosco. Senão fica eles contra elas, eles não vão querer deixar os espaços, e nós vamos ficar brigando, cotovelada, chute para poder chegar, e a ideia não é essa, né? É importante que tenhamos o espaço, mas quando tivermos o espaço, que nós possamos andar juntos, homens e mulheres, complementando as nossas habilidades, que eu acho que é aí que está a chave do sucesso. E acho interessante até você falar sobre isso, doutora, porque assim, dentro da sua casa, você vive também isso. Além de você estar na profissão, trabalhando, exercendo ela, o seu marido também é da mesma profissão que a sua. Então, por exemplo, hoje, você é presidente, seu marido também ocupou essa função, essa cadeira, né, onde hoje você está. Mas é legal que a forma como você está dizendo não é querer competir, bem pelo contrário, é um apoio. Eu acho que até mesmo dentro de uma casa, dentro do trabalho, você deve vivenciar muito isso, pelo fato de ser da mesma profissão, trabalhar junto também, é o respeito, homem e mulher, cada um com as suas características, e assim as coisas vão fluindo. É isso mesmo. E os homens, assim, o que eu só falo é o seguinte, eles precisam ter essa iniciativa de dividir as atividades. Olha, foi muito bom essa conversa aqui com você. E, assim, além, eu acho que do ramo profissional, né, que às vezes quando a gente entra nesse assunto, quando a gente fala de mulheres, às vezes há várias interpretações, né? Então é bom a gente deixar claro que, assim, não é competir, não é um querer o espaço do outro, bem pelo contrário, né? Eu acho que hoje a mulher fica muito feliz pelas conquistas que ela foi tendo ao longo do tempo, mas que cada um tem o seu papel, o papel do homem, o papel da mulher, e as coisas vão fluindo como tem que ser, como você disse aqui, né? Com certeza. Então a gente agradece muito por você ter vindo aqui compartilhado, né, essa sua experiência de profissão, de carreira, esses projetos, essa tendência hoje dentro da profissão, falando até mesmo da OAB, onde você está de presidente hoje, né? São mais quanto tempo ainda, doutora? Até o final do ano. Final do ano, são 3 de vocês, né? 3 anos. E você já pensa talvez uma reeleição ou tem Não. Não tem nada em mente ainda? Não, é cedo ainda. Vamos estudar. E então, doutora, olha, diante dessa sua viagem, sua semana bem corrida, desse seu mês, a gente te agradece por você ter tirado o tempinho e vindo aqui compartilhado
todas essas experiências conosco e sendo uma inspiração para outras mulheres, não só da sua profissão, mas até mesmo de outras áreas. Eu que agradeço todo o carinho e as palavras, né? Nem sou merecedora de tanto, mas agradeço muito. Espero que realmente a minha caminhada possa inspirar outras mulheres. E se eu tenho uma missão enquanto presidente, claro, atender toda a advocacia, mas, sobretudo, eu tenho essa missão no meu coração de abrir caminho para outras mulheres. Que elas vejam que é, sim, possível, que nós somos tão capazes quanto e que nós possamos aparecer nos cargos de gestão sem assustar os homens, somando junto com eles, para a gente chegar num dia em que é normal termos presidentes, vice-presidentes, que sejam homens e mulheres. E a doutora é uma inspiração, né, gente? Afinal, hoje chegar onde ela chegou, presidente da OAB, sendo mãe, esposa, enfim, gente, uma inspiração para muitas mulheres e é por isso que a gente também fica muito honrado de você ter compartilhado um pouco desse segredo de como você consegue tudo isso e sempre se destacando dentro da sua profissão. Doutora, muito obrigada. Uma boa viagem para você, né? Tudo de bom aí nos seus projetos também, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Enfim, a representatividade que você tem aqui na nossa cidade, destacando também o nosso município, no estado de Mato Grosso, no Brasil também, né, doutora? Então, a gente fica muito feliz, tá? Por você ter aceitado. E eu e você temos o nosso próximo encontro aqui no podcast da CDL. E eu vou te esperar com mais histórias por aqui. Até mais!